Oi, pessoal, todos tranquilos, todos bem? Meu nome é Sandro Costa e agora nós vamos resolver a segunda parte do exemplo 2 de máximos e mínimos de uma função. Vamos nessa. Olha bem, vamos fazer um resumo da aula anterior, né? Eu tenho essa função, menos x à terceira, mais 15x² menos 27x mais 4. O meu interesse, eu quero calcular os pontos críticos e classificar. Pontos críticos são pontos onde a primeira derivada é igual a zero. Então, eu derivei a função. Quando a gente igualou a zero, caiu numa equação do segundo grau e nós achamos duas raízes. O x igual a 9 e o x igual a 1. Então, esses dois valores, o x9 e o x1, são os meus pontos críticos. Está faltando o quê? Está faltando classificar que tipo de ponto que ele é. E nós já vimos que existem três tipos de pontos críticos, né? Pontos de máximo local, mínimo local e inflexão horizontal. Sendo que esse terceiro ele é mais raro. Geralmente é máximo local ou mínimo local. Então vamos classificar o primeiro ponto, que é o x igual a 9. Então, classificando. O ponto x igual a 9, né? Para classificar o ponto, a gente faz uma reta, coloca o ponto crítico e estuda o sinal da primeira derivada antes do ponto e depois do ponto. Então, e de novo, né? Saltam de 2 a 3 linhas no seu caderno antes de desenhar a reta, porque eu vou fazer um desenho acima da reta. O ponto que eu quero classificar é o x igual a 9. Então, eu desenho o número 9 aqui. Faço uma reta pontilhada acima do 9. E agora, aqui em cima da reta, eu vou colocar o sinal da primeira derivada. Para eu saber o sinal da derivada antes do 9, o que eu faço? Eu faço um teste, eu pego um valor antes do 9. Gente, tem que estar antes do 9, mais perto dele. Por exemplo, o x igual a 8. E vou substituir aqui, olha, na primeira derivada. Então, nós vamos pegar o x igual a 8 e vamos substituir na primeira derivada. Eu quero saber o sinal que ela tem. Então, substituindo o 8 aqui, vai ficar menos 3 vezes 8 elevado ao quadrado, mais 30 vezes 8, né? Estou substituindo aqui, menos 27. Para agilizar, para ganhar tempo, vamos substituir, vou fazer a conta na calculadora, né? Claro, tenho que colocar meus olhos aqui, senão eu erro tudo nas contas, né? Então, nós vamos ter menos 3, né? Menos 3 vezes, né? 8 ao quadrado é 64, mais 30 vezes 8 é 240, né? Vamos agilizar as contas aqui, e menos 27.
Olha o resultado, 21. O valor não me interessa, não. O que me interessa é o sinal dele. Então, ele tem sinal positivo. E para saber o sinal da derivada, depois do 9, pega um valor depois do 9 e perto dele, por exemplo, o valor 10, substitui na primeira derivada e vê o sinal que dá. Então, o meu próximo número agora, eu vou substituir o x igual a 10. Já vou fazer direto na calculadora, tudo bem? Então, vai ficar menos 3 vezes. O meu x agora é 10, então vai ficar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, mais 30 vezes 10 é 300, né? 300, menos 27, igual. O resultado deu menos 27. Então, o que me interessa é o sinal. Ele deu sinal negativo. De novo, vamos lembrar uma teoria que eu já dei em sala aqui. Quando a primeira derivada é positiva, da esquerda para a direita, a minha função sobe, é uma função crescente. Quando a minha primeira derivada é negativa, da esquerda para a direita, a função desce, é uma função decrescente, certo? Então, vamos usar esse conhecimento para classificar o ponto crítico. Então, olha, antes do 9, a derivada é positiva, a função é crescente. Do 9 para frente, a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, olha o desenho da função, ela cresce antes e decresce depois. Então, o desenho do gráfico seria algo assim, ó, cresce antes e decresce depois. Então, se ela é crescente antes do 9 e decrescente depois, então no x igual a 9, o x igual a 9 é o ponto mais alto da função. Então, ele é um ponto de máximo local. Então, x igual a 9 é um ponto de máximo local. E pronto. Acabei de classificar o primeiro ponto crítico, que é o x igual a 9. E agora? Agora vamos classificar o segundo ponto crítico, que é o x igual a 1. Deixa eu apagar essas contas aqui, né? Vamos escrever o x igual a 1. E aqui na frente eu vou escrever a classificação dele, né? E para classificar, eu faço uma reta. Coloco o valor 1, que é o meu ponto crítico. Uma reta pontilhada aqui. E aqui em cima da reta,
nós vamos escrever o sinal da primeira derivada, né? Então, eu quero saber o sinal da derivada antes do 1. Então, pega um valor antes do 1, por exemplo, o valor 0, e substitui aqui na primeira derivada. Gente, o valor 0 é facinho de fazer a conta, né? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. O resultado vai ser menos 27, tem sinal negativo. Agora eu quero saber o sinal depois do valor 1. Então, escolhe, por exemplo, o valor 2, substitui aqui, ó, na primeira derivada. De novo, olhos na mão, para não errar na conta, né? Vamos substituir agora o x igual a 2, aqui, ó, na primeira derivada da função. Então, vai ficar menos 3 vezes o 2 elevado ao quadrado, são 4, certo? Mais 30 vezes 2 é 60 e menos 27 igual, resultado, 21. Eu quero saber é o sinal. 21 tem sinal positivo, né? Então, aqui, a minha derivada tem sinal positivo. Vamos relembrar novamente. Derivada positiva, a função é crescente. Da esquerda para a direita sobe. Derivada negativa, a função é decrescente. Certo? Então, olha como é que é o gráfico da função. Olha, antes de 1, a derivada é negativa. A função é decrescente. Depois de 1, a derivada é positiva. A função é crescente. Então, ela desce antes do 1 e sobe depois. Então, a minha função tem que ter um desenho assim, ó. Desce antes de 1 e sobe depois. Então, se ela desce antes de 1 e sobe depois, significa o quê? Que o x igual a 1 é o ponto mais baixo da função. Então, ele é um ponto de mínimo local. E assim a gente termina a classificação dos nossos dois pontos críticos, né? O primeiro ponto é um ponto de máximo local e o segundo ponto é um ponto de mínimo local. E essa é uma das aplicações mais importantes da derivada, tá certo? Quando você quer achar máximos e mínimos de função, você tem que localizar os pontos críticos. Você deriva e faz a derivada igual a zero, tá certo? E quando você estuda o sinal da derivada perto daquele ponto, você consegue classificar se ele é ponto de máximo, de mínimo ou de inflexão horizontal, tá certo? Espero que todos tenham entendido. Por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom!